O fim da escala 6x1 tá dando o que falar. Uma pauta que no primeiro olhar parece visivelmente de esquerda, acabou dividindo até mesmo uma parte da direita. Definitivamente não é um tema fácil, mas eu decidi dar os meus 2 centavos logo depois da vinheta. Quantas assinaturas de streaming você já teve que só distraem, mas não agregam em nada? Será que não é melhor assinar uma plataforma que possa realmente transformar você, com conteúdos que possam expandir a sua visão de mundo? Esse é o streaming da Brasil Paralelo, que além de todos os seus conteúdos originais, ainda tem produções selecionadas a dedo que contam as mais interessantes histórias e que promovem bons valores, ideais e sentimentos. Então agora, além de se divertir, você também assegura que a sua família terá acesso a conteúdo de altíssima qualidade, evitando assim a exposição àqueles filmes que possam militar, mesmo que sutilmente, como costuma acontecer em outras plataformas de streaming populares. E é bom você aproveitar, porque não tem hora melhor para você assinar o streaming da Brasil Paralelo. Afinal, nós estamos na Black Friday antecipada. Então você pode fazer a assinatura de qualquer plano por 50% de desconto. Esse é o melhor desconto do ano. Você não vai ter uma outra oportunidade como essa. Então por que não fazer parte de algo que é muito mais do que um mero passatempo? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você liberar os melhores conteúdos da Brasil Paralelo pela metade do preço e garantir o seu acesso a centenas de documentários, séries, filmes e cursos exclusivos. Ou se preferir, pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E só para enfatizar, a ABP é uma plataforma de streaming brasileira e eu garanto que você não vai encontrar nenhuma outra igual aqui no Brasil. Junte-se à ABP e transforme a sua visão com uma assinatura que é, na verdade, uma missão. Então clica no link da descrição, do comentário fixado ou utiliza o QR Code para fazer parte disso. Beleza, agora que eu dei o recado, vamos voltar para o vídeo. Eu já comentei esse tema lá no meu Twitter, mas eu tenho um alcance maior aqui no YouTube, então eu achei que seria interessante ampliar o debate. Afinal, no Twitter eu já recebi umas respostas interessantes, então, como aqui eu alcanço ainda mais pessoas, acredito que a gente pode debater de forma ainda mais profunda esse tema, mas é claro, tentando manter o respeito, pelo menos com os colegas de trincheira que nesse tema acabaram divergindo. Enfim, eu falei o seguinte: em alguns temas é complicado lidar com o discurso da esquerda simplesmente porque ele é bobo e raso, mas cheio de apelo emocional e promessas que facilmente parecem incríveis. Por exemplo, essa discussão atual sobre o fim da escala 6x1. Existe a forma fácil e idiota de lidar com o tema, que é justamente a forma esquerdista. Você é explorado, isso é desumano, você não odeia ser obrigado a fazer essa escala, você não quer acabar logo com isso, você está mexendo com os sentimentos daquela pessoa que de fato sente que o trabalho é pesado demais, que ela precisa desse dia a mais para descansar e que, como o mercado é malvadão e as empresas são capitalistas e só visam o lucro, a única forma que ela tem de se livrar desse trabalho pesado é através do Estado protegendo ela. Então cabe aos políticos proibir a escala 6x1, tem que proibir. Você não gosta dela, você não vê nenhuma alternativa, procurar um outro emprego numa escala diferente é inviável porque esse emprego vai pagar pouco, ou então porque você, sei lá, na sua área nem conseguiu encontrar isso, então você se vê sem escolhas e depende dos políticos para resolver esse problema trabalhista por você. Só que também existe a forma complexa e incômoda de lidar com o tema, que vai exigir passar da segunda linha dele e pensar em toda a problemática que vem junto com essa mudança. Beleza, então acabamos com a escala 6x1, mas se você terá funcionários trabalhando por menos tempo, como é que você vai manter a produtividade do seu negócio? E antes que você responda que estudos provam que é possível produzir ainda mais com escalas menores porque as pessoas vão estar mais descansadas, calma, que a gente vai abordar esse ponto também. Se você estava preparado para mandar um comentário sobre isso, espera um pouco mais. Logo, logo a gente entra nesse tópico. Mas então, como manter a produtividade? Com os funcionários fazendo mais trabalhos num período menor? Ou então contratando mais funcionários? E como uma empresa vai passar a magicamente ter a capacidade de contratar mais funcionários? Porque beleza, quando você pensa numa grande empresa gigantesca, sei lá, no Banco Itaú, você imagina, pô, eles têm dinheiro pra caramba, eles conseguem contratar alguns funcionários a mais. Mas e os pequenos negócios, né? Nem todo empresário é gigante. Então agora, já que teoricamente eles vão precisar de mais funcionários para manter a empresa funcionando todos os dias que ela deveria, eles vão precisar diminuir os salários.
Mas não, eles também não vão poder diminuir os salários porque isso vai estar dentro da lei. Então vai todo mundo ganhar a mesma coisa para trabalhar menos e o empresário vai ter que dar conta de arcar com isso sim, ele vai dar o seu jeito. Então ele vai precisar, evidentemente, cortar despesas, já que de uma hora para outra o que entra na empresa não é mais suficiente para cobrir os custos. Mas quais despesas vão ser cortadas? Eles vão precisar aumentar a margem de lucro para suprir o gasto maior com salários? E como é que eles vão fazer isso? Se fosse simples, por que eles já não estavam fazendo? Eles vão aumentar o preço do produto e do serviço, mas será que as pessoas vão conseguir pagar esse produto e esse serviço mais caro? A empresa vai dar conta? Ela vai quebrar? Se ela quebrar, isso não vai gerar muito desemprego? A empresa vai precisar diminuir de tamanho e se adequar a uma nova realidade? E se ela diminuir de tamanho, ela não vai acabar precisando cortar funcionários também, gerando desemprego? E o que isso significa para os consumidores, que obviamente também são trabalhadores? Não vai mais ter negócio funcionando nos finais de semana? Ou pelo menos uma boa parte dos negócios não vão mais conseguir operar no final de semana? E as que estiverem operando no final de semana vão fazer isso como exatamente? Vão ter que colocar um funcionário a mais. Ou então vão optar por trabalhar no final de semana, fechando em algum dia da semana. De qualquer forma, vai diminuir o faturamento. Se está entrando menos grana, vão pagar os funcionários como? E se no fim das contas o salário diminuir, a sobrecarga de trabalho aumentar, ou se a empresa tiver menos tempo para conseguir entregar o que ela precisa, será que a qualidade de produtos e serviços vai cair, uma vez que os profissionais agora estão com mais trabalhos acumulados em menos tempo? Ou então a produtividade caiu e com isso a qualidade dos produtos e serviços também cai? Quais os impactos gerais disso na economia de um país? E como atualmente já existem outras escalas, não é como se fosse obrigatório que todo mundo trabalhasse na escala 6x1, atualmente você meio que tem a opção, e eu sei que muitos vão negar isso, mas teoricamente você tem a opção de escolher um trabalho na escala 6x1 ou em outra escala. Mas uma vez que você proíbe a escala 6x1, então quer dizer que todo mundo que preferia ter o poder de optar por um trabalho numa escala 6x1 para ganhar um salário melhor do que quem trabalha numa escala 5x2 vai perder esse direito? Porque muitos dizem, né? Não, eu não tenho escolha porque o trabalho que tinha lá na escala 5x2 o salário não era tão bom, então eu tive que ir para 6x1 porque pagava melhor. E esses que anteriormente pagavam menos numa escala 5x2 agora, do dia para noite, vão precisar aumentar os salários? Vocês acham que é realmente possível remover um dia na jornada de trabalho de boa parte dos trabalhadores sem reduzir em nada o quanto eles geram para a empresa e, consequentemente, o quanto vale o seu salário? Como eu disse antes, empresas gigantes talvez consigam lidar com isso. Mas e todos os pequenos e médios empreendedores? Se várias empresas quebrarem e tantas outras precisarem de cortes de gastos, isso não vai, no fim das contas, aumentar o desemprego? Então o que é melhor, ter a opção de um emprego 6x1 ou nenhum emprego disponível? Pois é, quantas das pessoas que defendem o fim da escala 6x1 se fizeram todas essas perguntas e mais do que isso, quantas encontraram respostas satisfatórias para todas elas? Porque o que eu tenho visto, de modo geral, e assim, fim da escala 6x1 tá nos trending topics, tá? O que eu tenho visto é uma discussão, na maior parte das vezes, bem rasa. Tipo, ou você defende o fim da escala 6x1, ou você é um insensível sem coração que quer que as pessoas morram trabalhando. A velha tática da esquerda, geralmente, né, de interditar o debate através do apelo emocional, porque se você tentar aprofundar o tema e demonstrar que ele não é tão simples assim, então você é contra o trabalhador, então você defende que as pessoas sejam oprimidas pelo capitalismo malvadão. No fim, é muito mais fácil apenas pensar, pô, eu vou ter mais um dia de folga. Isso parece incrível. Vou trabalhar um dia a menos e ganhar a mesma coisa. Maravilhoso, tem que ser assim. É mais fácil pensar assim do que buscar compreender toda a profundidade por trás de uma mudança tão simples. E eu não estou dizendo com isso que é impossível que outros tipos de escala funcionem. Eu acho, inclusive, que é possível em alguns casos conseguir uma produtividade até maior com escalas menores. Sim, já vi que tem alguns estudos que mostram isso. Você que estava esperando esse momento, espera um pouquinho mais, que eu ainda vou aprofundar melhor esse tópico. Porque, afinal de contas, será que esses casos onde a escala diminui, mas a produção aumenta, realmente se aplicam a todos os casos? Será que eles sequer se aplicam à maioria dos casos? Será que isso funcionaria bem para a realidade do trabalhador brasileiro, que costuma ter um índice de produtividade muito abaixo de outros países? Independente da escala, tá? Não é só, o brasileiro ele produz menos porque aqui a escala é mais puxada. Tem várias comparações diretas com trabalhadores de outros países mostrando que, via de regra, a produção do brasileiro é baixa, assim, bem abaixo da produção de países de primeiro mundo. Enfim, já comecei a levantar mais alguns pontos, porque esse não é um tema simples e bobo. Esse é o ponto mais importante. Como praticamente qualquer tema que envolve aspectos econômicos, ele é complexo e com inúmeras camadas profundas que a limitadamente esquerdista não é capaz de contemplar. Via de regra, quanto mais o Estado decide se meter nas relações trabalhistas, mais problemas ele gera na economia de um país. Por isso que tanta gente aceita se livrar da nossa maravilhosa CLT, que garante os mais incríveis direitos trabalhistas, para ir trabalhar em países exploradores e tirânicos como os Estados Unidos. Sendo que o contrário a gente nunca vê, né? Então veja só. Eu não sou necessariamente contra o fim da escala 6x1. Eu não sei se ficou parecendo isso durante esse texto todo, mas eu acho que essa é uma discussão válida.
O problema é que eu não acho que a forma como essa discussão está acontecendo é a correta. Eu não acho que a solução do problema é o Estado entrar no meio da negociação e falar: acabou, agora é proibido escala 6x1. Não. As soluções que eu achei mais interessantes, inclusive algumas pessoas até comentaram aqui. O Fred Jesus falou: o problema é que no Brasil, a jornada legal é de 44 horas e não se pode negociar individualmente. O que deveriam fazer é simplesmente acabar com o salário mensal e voltar a ser como sempre foi, pagamento por hora trabalhada com extra a combinar, simples assim. Isso aqui é praticamente o esquema de remuneração nos Estados Unidos. É até estranho, que eu já conversei com algumas pessoas que moraram nos Estados Unidos, trabalharam nos Estados Unidos. Quando você pergunta pra essa pessoa quanto ela ganha, ela responde, tipo, sei lá, é $15 por hora. De cabeça, você não entende muito bem quanto que é esse salário, né? 15 por hora, mas quanto é que dá isso? Não é intuitivo para um brasileiro, porque a gente pensa no salário sempre mensal. Ah, eu ganho tanto por mês. Mas quando você recebe por hora, você consegue modelar a forma como você vai trabalhar da maneira que for mais adequada para sua realidade. O ponto é: você recebe pelas horas trabalhadas. Claro, não é a única forma de trabalhar. Você também pode receber por serviço. E aí, quanto melhor e mais rápido você fizer um serviço, mais você vai ganhar com isso. Por exemplo, eu sei que o trabalho de faxineira / diarista é bem mais caro lá nos Estados Unidos, e uma amiga minha brasileira tentou trabalhar assim lá nos Estados Unidos e ela não conseguiu porque ela disse que ela não dava conta do ritmo, porque lá essas mulheres que trabalham com limpeza, elas ganham muito bem, só que elas trabalham muito. Uma faxina que no Brasil levaria, sei lá, umas 5, 6 horas, elas fazem umas 2 horas, numa qualidade impecável, porque elas ganham por serviço. E aí assim elas conseguem limpar umas 3 casas por dia e fazem muita grana. Então o quanto você vai ganhar depende diretamente do quanto você consegue produzir. O freelance geralmente funciona assim, né? E aí eu até respondi esse cara falando: eu concordo com isso, salário por hora com a possibilidade de combinar os detalhes com a empresa me parece o melhor modelo. Mas a esquerda jamais seria a favor porque é uma negociação desigual onde a empresa tem muito mais poder. Esse é o blá 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 deles. Porém, incrivelmente funciona muito bem na maior economia do mundo, né? Que é os Estados Unidos. E como eu disse antes, muita gente está disposta a se livrar dos benefícios, das garantias incríveis da CLT para trabalhar nesse sistema tirânico onde eles não possuem uma relação de igualdade para negociar. Só que no fim das contas, eles simplesmente ganham muito mais. É papo, sei lá, de um engenheiro formado aqui no Brasil largar o emprego dele para ir trabalhar como Uber nos Estados Unidos e fazer 5, 6, 7 vezes mais do que ele fazia aqui. Tem muitas, mas muitas histórias como essa. Então será que é um modelo tão horrível e disfuncional? Fora que esse tipo de modelo de trabalho que favorece a produção costuma melhorar a qualidade dos trabalhos e serviços. Cara, eu sigo o Easy Nobre, que vocês sabem, ele é de esquerda, ele tem sido bem identitário nos últimos anos. Ele morava no Canadá e ele voltou pro Brasil, ele tá morando acho que em Fortaleza. E o pessoal que segue ele fica frustrado porque praticamente todo dia ele reclama dos serviços prestados aqui no Brasil. E olha, eu moro no sul do Brasil e eu acho que aqui nem é um parâmetro muito bom. Porque, no geral, eu acho que os serviços, atendimentos aqui na região onde eu moro, eles são bem bons, porque toda vez que eu viajo pra fora daqui, que eu vou lá mais pra cima do Brasil, eu acabo sentindo a mesma coisa que ele. O atendimento das pessoas é lento, você percebe que muito serviço é feito de má vontade, as pessoas frequentemente erram o que você pede, sempre falta alguma coisa, é realmente bem comum. E olha que eu tô acostumado com o serviço prestado ainda no Brasil, só que na região sul. O Easy Nobre estava acostumado com os serviços prestados no Canadá. E aí ele faz essa comparação de quão péssimo é o atendimento aqui no Brasil, e para ele o negócio é gritante. E por que será? Não tem uma explicação para isso? Eu acho sim que as pessoas deveriam ter a capacidade de negociar melhor o formato de trabalho, decidindo o que funciona melhor para a vida delas, mas ainda assim elas precisam receber conforme a sua produtividade, porque do contrário você acaba criando sistemas que premiam o trabalho feito nas coxas. E não, essa não é uma frase racista, antes que você pense. Mas ok, tá muito distante da nossa realidade pensar numa remuneração por hora. Pelo menos freelance é uma coisa que tem bastante no Brasil, especialmente através do pessoal que trabalha como PJ, né? Que via de regra é a melhor forma. Mas beleza, eu ainda vi uma sugestão dentro desse pensamento de trabalho em CLT remunerado mensalmente, que me parece mais interessante do que simplesmente proibir a escala 6x1. Foi esse comentário aqui, do Elfo, e eu não vou falar o sobrenome dele porque é pegadinha. Ele disse:
A resposta seria bem simples, basta o governo reduzir a carga tributária sobre empresas que não contratem 6x1 e pronto, o 6x1 acaba sem nem precisar de uma lei. Eu vi que ele se engajou numa discussão onde uma pessoa fala, mas aí o Estado estaria incentivando a baixa produtividade, mas eu acho que não necessariamente. Por que eu achei essa ideia dele mais interessante? Porque se você reduz a carga tributária das empresas, você já entrega de cara um lugar onde os gastos vão ser cortados. E isso responde uma série das perguntas que eu fiz naquela minha primeira publicação. De onde vai vir o dinheiro excedente que a empresa vai precisar para contratar mais um funcionário? Ou para contratar uma pessoa para ficar pelo menos um dia ali, né? Que foi o dia a menos que o outro funcionário não tá mais pegando. Bom, dependendo do corte da carga tributária, talvez seja suficiente para compensar e contratar uma pessoa a mais. Aí já começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas você perceba, é uma solução onde o Estado passa a se meter um pouco menos e não se meter mais, criando uma proibição nova. O Estado está criando um incentivo para que as empresas diminuam a carga horária dos seus funcionários e ainda assim mantendo ali uma margem de lucro ou pelo menos uma forma de tapar o buraco deixado por esse funcionário que está trabalhando um dia a menos ou de vários funcionários que estão trabalhando um dia a menos. É claro que você tem uma série de problemas com isso, porque como estamos no Brasil, o país do jeitinho, é claro que muitas empresas iam tentar utilizar isso para simplesmente pagar menos imposto, enquanto, sei lá, fazem acordo por fora com os funcionários, todo tipo de maracutaia que o brasileiro já está acostumado. Mas aí é justamente um problema do excesso de intromissão do Estado nos acordos profissionais e também da alta carga tributária do Brasil. Mas vamos lá, para você que esperou pacientemente por esse comentário para a gente poder entrar nessa parte da discussão, o Vias de Fato falou, para começo de conversa, o raciocínio mais dias de trabalho igual a mais produtividade está incorreto. Um trabalhador esgotado física e mentalmente obviamente não vai produzir mais, mesmo que você o obrigue a trabalhar 7 dias por semana sem descanso. E repito, eu sei que existem alguns estudos nessa direção, mas eu dei essa resposta que inclusive parece que fez sentido para o próprio perfil do Vias de Fato. Eu falei o seguinte: bom, vai depender muito do tipo de trabalho. Uma recepcionista que precisa apenas estar lá para abrir a porta e indicar a sala para quem chega, por exemplo, dificilmente vai ter um trabalho incrivelmente melhor e decisivo para a empresa se ela trabalhar menos e estiver menos exausta mentalmente. Ela basicamente só não pode ser uma completa escrota que faria com que alguém nunca mais voltasse lá por culpa dela, o que, convenhamos, é o mínimo para essa função, né? Eu tentei pegar um trabalho bem simples, e eu sei, talvez algumas recepcionistas tenham mais funções e tem que fazer planilha e cadastro, mas pensa no trabalho mais simples possível, que não causa tanta exaustão mental, ou que mesmo que causasse não afetaria muito no trabalho, porque é um trabalho que você pode fazer em qualquer estado praticamente, mas que ainda assim é um trabalho importante, porque, em contrapartida, né, precisa de alguém lá para fazer esse trabalho todos os dias que a empresa funciona. Afinal, essa pessoa basicamente precisa estar lá para a empresa estar aberta. Então acaba sendo muito melhor para qualquer empresa pagar uma pessoa só para fazer isso por 6 dias da semana, do que pagar 2 para dividir 3 dias para cada uma delas, para que assim elas estejam sem qualquer esgotamento, porém com a empresa pagando o dobro, né? Porque aqui estamos partindo da premissa de que a carga horária vai diminuir, mas o salário vai permanecer igual. Mas, se não fosse isso, a outra alternativa seria que elas estivessem aceitando trabalhar para receber a metade do salário, né? E bem, aí seria uma opção delas e algo que deveria ser combinado com a empresa. Algo que você conseguiria corrigir negociando um salário por hora, por exemplo. Mas se elas aceitassem isso, será que elas não buscariam um outro emprego de 3 dias para aumentar o salário? Ou elas trabalham só de roleplay e nem precisam tanto assim de dinheiro? Mas o mais provável mesmo não seria contratar 2 pessoas para trabalhar 3 dias cada uma, mas sim manter uma pessoa numa escala 5x1 e contratar uma outra para preencher o dia que ficou faltando, né? Basicamente tendo um freela para trabalhar no sábado. Mas no fim das contas, o custo para a empresa seria maior do mesmo jeito. Teria o salário da pessoa na escala 5x1 mais do freelancer. Será que a qualidade do serviço melhoraria o suficiente para valer a pena essa despesa a mais? Eu tô aqui, mais uma vez, desenhando um cenário onde é óbvio que isso não ia fazer diferença na maior parte dos casos. Porque é claro, você pode pensar, não, mas e se for a recepcionista mais legal, mais incrível do mundo, e agora que ela trabalha um dia menos, ela tá muito animada, muito empolgada, e ela é tão legal que ela contagia as pessoas que chegam lá, e por causa disso mais pessoas querem entrar naquela empresa porque simplesmente elas adoram como a recepcionista é incrível. Ué, todo mundo sabe, isso seria a exceção da exceção da exceção, é um cenário muito fantasioso. Na maior parte dos casos seria o que eu descrevi aqui. E aí fica outra questão, será que isso caberia no orçamento de uma empresa pequena? A empresa vai apenas ser obrigada a não abrir nos finais de semana, quando talvez tenha o melhor movimento, apenas porque não pode ter uma mulher na recepção aos sábados? Ou um homem, tá? Pra não ser sexista. Ou seria obrigado a fechar durante um dia da semana, para que esse recepcionista trabalhasse no sábado e não na segunda, sei lá.
Já é um caso complexo a nível geral, mas se a gente começar a individualizar os casos, vai ficar 100 vezes mais complexo. E aí Via de Fato falou, muito bem, então já temos um ponto de partida, que tal modular a lei de acordo com a função desempenhada? Eu acho isso extremamente complexo. Pra mim não é a melhor solução. Em alguns casos a gente vai proibir a escala 6x1, mas em outros não. Sei lá, uma enfermeira não pode trabalhar 6 dias por semana, mas uma recepcionista pode. Existem trabalhos em que a produção está diretamente ligada à carga horária. Não tem como você entregar um resultado melhor em menos tempo. Não tem, é impossível. Acho que o trabalho de recepcionista é um desses. O que você entrega é justamente o tempo que você está lá presente para receber as pessoas. Se você está presente um dia a menos, ou se todos os dias você está presente 3 horas a menos, você está produzindo menos disso. Então, não é uma questão simples. Mas é sim uma questão pertinente, eu entendo. Qualidade de vida de muitas pessoas que fazem essa escala 6x1 poderia melhorar muito se a gente mudasse o nosso sistema de trabalho no Brasil. Mas isso não significa que fazer pressão para que um bando de políticos proíbam a escala 6x1 da noite para o dia, sem medir todas as consequências disso, não vai criar um impacto desastroso para as pessoas no geral. Não é tão impossível de acontecer, tá? Um cenário onde uma pessoa que estava lá gritando o fim da escala 6x1, precisamos acabar com essa escala desumana, não aguento mais, essa escala tem que acabar, vou fazer pressão nos políticos e tal, conseguiu, acabou com a escala 6x1, foi implementado na semana seguinte, chega lá o patrão e fala, então, a gente vai ter que reduzir aqui o tamanho da empresa, nós não temos condição de continuar operando com os mesmos custos de antes, então vamos ter que cortar alguns funcionários, sinto muito fulano, mas você tá na rua. É possível, cara. Isso porque o afegão médio, que está só pensando em ter um dia a mais de descanso, ele não tem noção de que ele pode estar lutando por uma coisa que vai ferrar ele, que vai colocar ele no olho da rua. E se não é um argumento válido falar que hoje você tem a opção de procurar um emprego numa escala menor, porque não, tem pessoas que não têm essa opção, será que é uma boa resposta falar, ele foi desempregado, mas tudo bem, só ele procurar um outro emprego agora. Ele vai ter essa opção? Ele talvez não seja o único desempregado, talvez muitas empresas acabaram quebrando e outras tendo que cortar, né, os funcionários. Ou seja, vai ter muita gente sendo despedida de uma vez só, muita gente procurando emprego e muitas empresas com menos espaço para conseguir contratar. Então o cara vai ser despedido num cenário onde conseguir um novo emprego vai ser ainda mais difícil. No fim das contas, essa é uma pauta excelente para a esquerda, porque eles não precisam se preocupar. Eles não estão nem aí se vai ter um monte de gente desempregada, se eles vão ferrar com a economia. Eles só querem fazer populismo, eles só querem fingir que eles estão preocupados com o trabalhador, mesmo que a medida no fim das contas seja péssima pro trabalhador. O cara não vai saber, ele vai só achar que o Estado tá lá fazendo algo por ele. Em contrapartida, para você explicar isso é muito mais difícil. Ou seja, pau no toba da direita que tentar bater de frente com uma pauta tão impopular, né? Eu tô fazendo um vídeo aqui de, sei lá, quanto que tá isso aqui, deve estar uns 20 minutos, tentando ampliar o debate, mostrar alguns pontos que muitas pessoas não estão comentando. E é óbvio que isso é muito mais difícil e vai atingir muito menos gente do que se simplesmente eu estivesse lá endossando o coro de que não, somos contra essa escala porque é praticamente escravidão e você tem direito de descansar um dia a mais. Só que, como eu disse lá no começo do texto, é bobo e raso. É um populismo vazio. Isso é tipo defender, sei lá, o salário mínimo tem que ser 5 mil reais, porque aí todo mundo vai estar bem de vida, ganhando no mínimo 5 mil reais. Por que a gente não faz isso ser tão maravilhoso? Será que é porque vai dar ruim no fim das contas? As empresas não vão conseguir pagar esse salário mínimo? As pessoas não vão conseguir gerar de volta esse salário mínimo? Se tá todo mundo ganhando mais dinheiro, o que vai acontecer é que o preço de tudo vai subir pra caramba, então as pessoas vão estar ganhando mais, mas o dinheiro vai estar valendo menos. É incrível porque essa seria a forma que uma criança pensaria questões econômicas, né? Se você pedir pra um moleque qualquer como que você vai melhorar a vida do trabalhador? Eu vou fazer a gente trabalhar só um dia por semana e descansar 6 e todo mundo ganhar 5 mil reais fazendo isso. Aí todo mundo vai poder trabalhar muito menos, vai descansar muito mais e vai ter muito mais dinheiro e pronto. Solucionamos o problema da economia do mundo. Todo mundo feliz, todo mundo com muito tempo livre, todo mundo curtindo, se divertindo e sendo rico. Mas por que não funciona? Por que a gente não faz isso? É impressionante como o afegão médio tem essa mania de se ver apenas como o trabalhador e nunca como o consumidor, né? Muitas vezes esse mesmo cara que acha péssimo porque, meu Deus, olha só que inferno, eu tô trabalhando aqui no sábado, esse cara tenta ir em algum lugar, sei lá, num sábado à noite ou num domingo e fica pé da vida quando tá fechado. Porque ele precisava daquilo, porque ele queria, porque naquela hora ele era o consumidor e ele pensa, esses vagabundos não abrindo nessa hora. Nossa, tá fechado ao meio-dia essa loja, pelo amor de Deus, os caras não trabalham. Pois é, você é trabalhador em uma empresa, em um negócio, em todas as outras você é consumidor. Então,
para além de afetar no próprio trabalho, porque essa pessoa pode acabar sendo demitida por uma medida que ela achou que ia ser positiva, ainda afeta a qualidade de vida dela de outras maneiras. Porque todos os serviços que ela utilizava antes podem começar a ficar uma porcaria, podem acabar fechando. Enfim, já tô ampliando mais ainda a discussão, levando para outros pontos, mas é só para realmente demonstrar como não é um tema simplório. Não é só questão de, me importo com o trabalhador, por isso eu quero que ele trabalhe menos. E eu sei que as pessoas podem trabalhar por menos horas e ainda assim produzir tanto quanto, até mais, porque vão estar mais felizes. Infelizmente, não é tão simples. Mas enfim, o que você acha dessa história? Você é a favor da proibição da escala 6x1? Você é a favor da CLT? Você é contra? Esse vídeo ampliou a sua visão sobre o debate? Mudou seu ponto de vista sobre alguma coisa? Ou não? Você tem uma boa resposta para todos os pontos que eu levantei? Está convicto de que a melhor coisa que o Estado pode fazer é proibir a escala 6x1 e que isso não vai afetar a economia em nada, a qualidade de vida das pessoas em nada, vai simplesmente fazer com que todo mundo tenha mais tempo para descansar e isso vai ser totalmente positivo. Quero saber a sua opinião? É claro, também quero o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento, se não for pedir demais. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo.